Zuleika, Luísa. Bom, hoje nós vamos falar, nós estamos dando, dando aquela iniciação Bíblia do século XXI. Sobre a Bíblia do século XXI, isso. Então, sobre essa Bíblia do século XXI, nós já falamos sobre 2 pontos, se não me engano, né? A Bíblia do século I, a Bíblia do século XXI, e hoje nós vamos falar então sobre o curso, como seria um curso da Bíblia do século XXI. Nós já demos esse curso, mas eu vou deixar assim para se alguém dia quiser fazer o curso, saber como seria, né? Então, vamos analisar a importância, os conteúdos, os objetivos, aquelas coisas assim, né? Importância. O Messias Meixo Sama, ele ensinou, né, que quanto mais observo os efeitos perniciosos do pensamento materialista, vejo maior necessidade da educação espiritualista. A filosofia religiosa, que é essa que nós estamos fazendo aqui, se ela for compreendida somente por uma parte das pessoas e não por todos, na realidade, não será útil. Então, a gente tem que divulgar isso, né? Bom, para divulgar isso, ele explicou que ele já vinha fazendo até agora, né, o Jorei e as publicações. Tá? Mas olha só, se eu faço assim, para vocês vão ver, ó. Jorei. Tá? Publicações. Tá? Agora, o que eu estou fazendo no momento, você vê? Você está ouvindo. No Jorei, nas publicações, você pode estar usando a visão, tal, e outras coisas, tato, não sei o quê, mas aqui nós estamos fazendo audição, pela audição. Então, esse método que alcança as pessoas pela audição, ele disse que este teria que ser feito, né? Com esses 3 métodos, eu operaria grandiosos resultados. Bom, depois para os conteúdos, são aqueles que a gente já está cansado de digitar, né? São aqueles, quer dizer, nível de fundamentação, você vai ter Deus, mundo, homem, Messias. Quer dizer, tem uns patamares ainda, né? Tem um patamar do princípio, do nível de fundamentação. Deus, mundo e homem. Doutra religião, Messias, religião e cultura. Aí, acabou, aí nós vamos para o nível de salvação. Aí você tem as colunas, Jorei, agricultura e belo. Depois você tem os poderes, faz parte da salvação. Política, economia e ideologia. Depois você tem o final, a última nível seria o nível de missão, né? Então você tem os bens, que é para você alcançar, que bens seriam esses: saúde, prosperidade e paz, né? E os fins, finalmente, o que é que você pretende com isso tudo? Felicidade, cidade, paraíso, né? Vivendo na cidade ideal e paraíso. Bom, os objetivos com esse curso. A gente quer difundir a ultra-religião. Então, vamos analisar isso direitinho. Se fizerem uma profunda análise da Igreja Messiânica Mundial, compreenderão que ela não só é de caráter popular, como teórico. Podemos dizer mesmo que é uma ultra-religião, inédita para a humanidade. E não é só isso. O que defendemos não se restringe apenas à religião. Nosso objetivo é dar mais alta diretriz ao campo da medicina, da agricultura, da arte, da educação, e vai por aí afora. Da economia, da política, esse negócio todo. Enfim, a tudo quanto diz respeito ao homem. Em suma, queremos colocar a teoria em prática, de maneira que a fé seja vivida no nosso dia a dia.
mas queremos colocar a teoria em prática. Então tem gente que está praticando sem ter teoria. Isso é coisa de maluco, né? Bom, esse é um dos objetivos, difundir a outra religião. O outro, procurar contribuir com os messiânicos mamerritos. Por que eu falo mamerrito? Porque o Meisson mesmo diz, ó, ele diz, no fundo, é o seguinte, que os mamerritos são representantes dele. Ó, procure entender bem que no momento em que o espírito de cada um estiver bem firme e a alma fortificada, cheia de sabedoria, vocês se tornarão meus pequenos representantes aqui neste mundo. Então poderei protegê-los, dirigi-los, concedê-los toda a força e poder para trabalharem pelo estabelecimento do reino do céu na terra. Estão entendendo? Porque a minha ideia é tudo, né? Mas, inclusive aquele que eu falei, mais assim, iniciação, a formação de mamerrito, mas tudo isso aqui é para formar mamerrito. Mas aquele especialmente, você vê que, por que eu estou dizendo isso? Formar pessoas que vão ser representantes dele aqui na Terra, vai receber poder, vai receber força. O restante não é bem assim. Não é bem assim. Não tem teoria, não vê os ensinamentos, então fica cego. Só fica recebendo diretriz daquele pessoal todo que tem lá, os poderosos lá de cima. Bom, há os que julgam que êxito e divertimento, que isso é a maioria, que êxito e divertimento, o cara bem sucedido, né? Cheio de dinheiro, uma boa profissão e divertimento são os objetivos da vida na Terra. E aos poucos, diz Meixo Sama, se afundam no inferno. Isso é a maioria esmagadora das pessoas. Não tem a menor ideia por que está fazendo aqui na Terra. Não tem. Por isso é importante ler meus pensamentos tanto quanto for possível. Bom, um outro objetivo. Tudo isso aqui é muito grande, estou passando. Vocês depois podem ver isso aí. Então, outro objetivo, cooperar no crescimento espiritual a ponto de formar homens perfeitos. A Messiânica, essa comunidade de fiéis que acredito que Meixo Sama é o Messias, se esforça para elevar um indivíduo a um nível superior de consciência. Mas não é só isso, mas é também isso. Cada pessoa, o nível superior de consciência tem que ir aumentando. Por que razão? O que é o homem? O homem o que é? Ele não tem um corpo material, um corpo espiritual? Vamos pensar no corpo espiritual? Olha só. Está lá aquela bola, lá dentro da bola, o que é? Aquele 1% é a consciência. E 1% da consciência é a alma, tá certo? Então o homem, no fundo, quer dizer, veio a alma e foi ganhando essa consciência, o que ela deve fazer é expandir cada vez mais a alma, a consciência se expande. E até, se fosse possível, ocupar todo o corpo espiritual, aí a aura fica de um tamanho de um bonde, de um país, de não sei o quê. É isso que é a questão, mas não é só isso. Não é só a pessoa, olha só. Se o progresso existisse apenas para ser tentado no aspecto material da vida, nos negócios ou na posição social, as pessoas seriam como seres decadentes, sem rumo ou objetivo. O verdadeiro progresso significa a consciência da alma e a nobreza do caráter. Mantendo-se atento a isso. Ele vai por aí fora e vai falando um monte de coisa. Mas vamos lá, continuar. Vocês vão ver só. Ajudar na pesquisa à verdade. Aprender por aprender é estudo morto. Enquanto aprender algo para ser utilizado na sociedade é estudo vivo. Mas tem uma outra coisa. O estudo para pesquisar a verdade é diferente e muito importante. Então, por exemplo, os estudos que a gente faz para sistematizar os ensinamentos e tal, isso é ultra importante. Outra coisa, auxiliar no conhecimento sobre a fé messiânica. Auxiliar no conhecimento sobre a fé messiânica. O novo método, fala Meixo Sama, consiste em transmitir explicações orais sobre a igreja, procurando mostrar que se trata de uma religião realmente fora do comum. Entretanto, para que nos compreendam, é necessário nós próprios termos profundo conhecimento sobre a fé que professamos.
Temos que ter convicção em Meixo Sama. Só assim faremos com que os nossos ouvintes, conscientes de que a Igreja Messiânica Mundial é de fato uma grande religião, tenham vontade de ingressar nela. Haverá muitas oportunidades que nos farão perguntas às quais teremos de responder com bastante clareza, pois, do contrário, as pessoas não ficarão satisfeitas. Por mais difícil que seja a pergunta, precisamos dar uma resposta que elas aceitem. Devemos ter o máximo de cuidado para não lhe responder de forma evasiva por falta de conhecimento. Quando as pessoas vão se aprofundando muito, às vezes nós nos esquivamos dando uma resposta qualquer, o que não deve acontecer de maneira nenhuma. Outro objetivo, apoiar encaminhamentos de pessoas à Igreja do Messias. Olha só, não há motivo para que uma religião tão boa e tão maravilhosa que fique no lenga-lenga. Precisa crescer bastante. Entretanto, o crescimento ser demorado mostra que o mal está segurando. Na minha visão, o mal está segurando porque nós ainda não botamos na Igreja Messiânica Mundial o povo, alguém da raça Yamato. Nós ainda estamos ainda com o negócio do Izumo e do Tenson. É esse que está sendo o problema. Por favor, pessoal, acordem esses que estão aí, que ainda, mesmo que sejam da outra raça, mas que já enxergaram a grandiosidade da raça Yamato, né, que a raça do Meixo Sama, por favor, abra o espaço, saiam daí, se arranca, vaza. Vocês estão impedindo o crescimento. Tente achar o mais rápido possível uma pessoa com a liderança do povo Yamato. É fácil ver. O cara gosta das artes, gosta da literatura, né? Ele gosta dessas coisas. É um cara de paz, mas é um cara que sabe dizer direitinho as coisas. Outra coisa, participar em prol da transparência religiosa. Devem acautelar-se, principalmente quando houver um mínimo de segredo que seja. Se uma religião disser, por exemplo, isso não pode ser dito aos outros, mas podem ter certeza de que ela é herética. A religião correta e autêntica é a própria imagem da clareza, sem nenhum indício de sigilo ou mistério. Então, todos esses que estão escondendo os ensinamentos do Meixo Sama, que não estão deixando os ensinamentos saírem, está lá preso lá na Idade Média, sabe como é que era? Os ensinamentos de Cristo lá, né? Os evangelhos, as coisas, estavam presos nos mosteiros. Foi lá o nosso... fez a reforma para Lutero, foi lá o Lutero, arrancou aquilo de lá e jogou para todas as línguas, todo mundo teve acesso. Gostaria que tivéssemos um Lutero na nossa igreja, que chegasse lá no mosteiro, entre aspas, lá onde estão esses ensinamentos que Meixo Sama colocou lá, os oficiais, tal, bota isso tudo para fora em todas as línguas. Ninguém pode ficar como dono, e daqui a pouco não dá, se bobear, querendo acrescentar mais alguns. Ei, meu amigo, sai fora, cara. Outro, colaborar na preparação do elemento humano para dedicar na obra divina. Sabe o que ele fala? Que não se deve salvar as pessoas mais infelizes. Ih, cara. Você que fica atrás das pessoas infelizes com pena, tá lascado. Infelizmente, cara. Precisa melhorar teu nível, hein? Porque senão você vai entrar. Vai te arrastar para baixo. Vai. Outro objetivo, mostrar como elaborar o projeto para a construção do mundo ideal. A palavra, mostrar como elaborar o projeto. Vamos ver, ó. É preciso que surja uma religião universal, que englobe o mundo inteiro. Deverá ter as características de uma outra religião, ser tão grandiosa que toda a humanidade possa crer nela incondicionalmente. Não quero dizer que essa religião
seja a Igreja Messiânica Mundial. Mas a missão da nossa igreja, a Igreja Messiânica Mundial, é ensinar o meio que possibilitará a realização do mundo ideal. Ou seja, mostrar como elaborar o plano, o projeto para a construção desse mundo. Na medida em que aumentar em cada país o número de intelectos conscientes disso, estaremos marchando passo a passo para atingir o nosso objetivo. Nós estamos distante disso, cara. Distante disso. Se bobear, nós estamos competindo com as religiões existentes. Muitas vezes estamos querendo tirar os membros de lá. Deixa aquelas cumprir a missão delas. Não tem nada que querer fazer o que elas fazem. É a mesma coisa do Bolsonaro. Não faz o que deve ser feito. Qual é a sua missão? Bom, isso aí também é outro problema. Outro objetivo. Revolucionar, hein? Não é evoluir com o cara, é revolucionar o indivíduo e o mundo por meio da cultura. Você acha que nós estamos fazendo isso? Revolucionar o indivíduo e o mundo por meio da cultura? Nada, olha o que a sua religião está fazendo, camarada. Presta atenção. Olha o que a minha chama prega. No entanto, a minha tese é muito mais revolucionária e adiantada para o nosso tempo em 2 séculos. Quer dizer, até 2150, porque este foi escrito em 1950. Ouvindo-a pela primeira vez, fico estupefados, e sem se dar ao trabalho de examiná-la devidamente, diminui-a desde o princípio, tendo-a como uma mera superstição. A Igreja Messiânica Mundial não é uma outra religião. Se explicarmos em pouca palavra, ela é a cultura revolucionária mundial. Vou repetir. Ela é, a Igreja Messiânica Mundial, a cultura revolucionária mundial. Presta atenção, cara. Aprenda a escutar, aprenda depois a comparar e ver onde você está se metendo. Outra coisa, a cultura revolucionária também vai ganhando corpo. Né? Bom, tem muita coisa aqui, mas no fundo você está vendo, né? Que a gente tem que construir o paraíso na Terra. E tem uma hora que ele fala essa coisa assim, bem forte, não sei nem onde que está isso, mas diz que tem uma hora que ele diz assim, o negócio não é salvar, não, nosso negócio é construir o paraíso. Olha só. Bom, os textos, né, para o curso seria esses 18, seria 19, porque além de ter aqueles 18 degraus, mas tem um volume que é a introdução, que é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Isso está sendo a terceira parte, né? Parte 3, parte 2, ali, que eu chamei de parte 0, que é o prefácio, parte 1. Não, parte 0 foi parte 1 foi a Bíblia, parte 2 foi a Bíblia do século XXI, esse aqui é a parte 3. É o curso da Bíblia do século XXI, que é exatamente a introdução, é o livro 0, né? É o começo. Aí nós vamos para o método. Qual o método que se usa? Explicitei. É o método da dúvida com espírito de busca no Messias. Então vamos falar o que é dúvida, o que é espírito de busca no Messias, o que é método. Tá certo? Vamos começar. Dúvida. Bom, não é muito grande, mas eu vou só pegar uns pedaços. Assim é necessário elevar-se ao nível no qual se entende a essência das palavras. Então, a tua dúvida tem que ser assim, você tem que caminhar para a essência daquelas coisas que estão sendo ditas, porque geralmente são palavras, né? Ou escritas, ou faladas, tal, não interessa, são palavras. Porque você não pode, nós não estamos em condições de ler o pensamento. O que a gente faz é a nível de palavras, não é de ações.
É um nível de palavras. Então a gente tem que compreender, chegar a esse nível. Essa dúvida tem que existir. Mas agora, no entanto, é preciso o quê para chegar a esse nível? Né? Pegar as essências da palavra. Primeiro, ser sincero. Se você não for sincero, sai fora. Você está se iludindo, está querendo iludir os outros, você não é de nada. Certo? Você não é capaz de assumir compromisso. Você vê aqui, ó, nós estamos aí com 3, 4, 5, 6, 7, 8, acho. 8 pessoas, talvez. Né? 7 pessoas. É mesmo. Pessoal, Não, eu não sei quem está vendo. Quem tá pode ter outras pessoas aí, mas você vê. Isso é uma vergonha, cara. Quer dizer, não é bem vergonha, eu acho que é a realidade, entendeu? Poucas pessoas querem. A gente está lá, está limitado com aquele negócio que a gente chama, como é que ele falou lá anteriormente. O cara está enrolado com o trabalho, mas eu tenho que trabalhar. É claro, você cada vez tem que trabalhar mais mesmo. Não vai se libertar nunca, não. Não vai chegar a fazer isso, não. Você já pediu a instrução que você quer isso? Não pediu. Então, continua. Também. Outra coisa, você tem que ter Kyodoshin. Isto é, o que é? Um esforço incansável na procura do caminho verdadeiro ou sabedoria verdadeira. Porque a gente pode desmembrar essa palavra, o que é Yo, o que é Doshin, aí você vai ver que é isso, no fundo. É um esforço incansável na procura do caminho verdadeiro. Né? O valor do religioso, seja de que religião for, depende do tamanho do seu Kyodoshin. Quem tem Kyodoshin, desenvolve. Quem não tem, não adianta ter o melhor mestre do mundo que não vai para frente. E quem tem Kyodoshin pode ter o pior mestre que se desenvolve. Tudo que ouve, todas as suas faltas e tudo que se passa em volta é aprendizagem, aprende tudo quanto é maneira. E aí eu vou falando aqui, tem muita coisa aqui só sobre o Kyodoshin. Né? Tem uma hora que fala, você sabe, você já sentiu quando você tem fome, não sente? Você sente aquele incômodo, né? Não sei o que e tal. Agora, você já reparou, aí você precisa do alimento, né? Para comer. Mas você já teve alguma vez uma sensação de fome espiritual? Você precisa daquele alimento? Se você não tem isso, meu amigo, você não tem Kyodoshin nenhum. Entendeu? Tudo que se passa à volta de você, você não pensa, não presta atenção, entendeu? O que eu posso fazer? Eu só estou avisando. Olha, cara. É porque a pessoa pensa assim, a morte está lá na casa do chapéu. Não está, não, rapaz. Se acontece hoje, amanhã contigo, como é que você vai ficar, cara? Você não carregou nada. Tu vai para onde, hein? Ah, esse negócio não existe. E se existir, tu vai para onde, cara? Entendeu? Ó, ainda que Deus estenda a corda da salvação, existem pessoas que não conseguem agarrá-la. Isto acontece porque o espírito tem muitas máculas, fica pesado. E as pessoas não conseguem segurar a corda. Por esse motivo, por mais que se exponham bons ensinamentos, as pessoas, se elas não conseguem segurar a corda da salvação, não há outro meio senão esperar pelo tempo certo, até que suas máculas sejam diminuídas. Se forçar a pessoa para que segure a corda quando há muitas máculas, ela acaba caindo, se espatifando lá no chão. Porém, se neste caso receber jorei, será purificada com facilidade e rapidez. Por favor, se você não consegue prestar atenção, você é um desatento nato, né? Se você então o negócio é o seguinte, vai receber jorei. Não fica entrando aqui no site, não, que não adianta, você não é para esse tipo de coisa. Fica mais leve, diminui suas máculas, a cabeça melhora, aí você vai entender o que eu estou fazendo. Do contrário, você não vai entender nada. Entendeu? Vai ficar só, daqui a pouco está falando mal até disso aí. Bom, então acho que eu dei uma ideia geral do que é a questão
da dúvida. Percebeu ali? Não é dúvida, hein? Então, quando você não tiver dúvida, você já sabe o que é. Você não tem a sincero, você não tem Kyodoshin, então não adianta, cara. Você não vai nem ter dúvida. Então, vamos ver o que é o espírito de busca do Messias, para depois ver o método. Espírito de busca do Messias. Bom, a primeira pergunta você pode fazer: quem é o Messias? Aí tal. Qual é o seu objetivo, por exemplo? O objetivo do Messias, né? Ele fala assim, ó, aquela coisa que todo mundo conhece. No presente, quando o mundo vagueia em tão caótica situação, Deus enviou o mestre Meixo Sama, fundador da Igreja Messiânica Mundial, com a suprema missão de realizar o seu sagrado objetivo de salvar toda a humanidade. Escreveu isso em 11 de março de 1950. Aí vem a pergunta: contudo, o que significa salvar toda a humanidade? Aí ele responde: salvar toda a humanidade significa ensinar-lhe o caminho da vida eterna. Então, é o que a gente está tentando fazer aqui. Agora, se as pessoas não têm sinceridade, não têm Kyodoshin, não sei o quê, vai receber jorei, cara. Você precisa abrir. Então você não vai entender nada. Como é que você vai... A gente vai estar tentando ensinar o caminho da vida eterna, que o Meixo Sama deixou para a gente, e você nem quer isso, e você não se esforça nisso, e você não vê valor nisso. Então, como é que pode? Você está batendo cabeça, cara. Mas você lembra, hein? Para salvação precisa disso. Ele fala assim na outra: eu conduzo as pessoas ao caminho do reino do céu, ensinando-lhes a verdade, praticando bem e fazendo com que elas apreciem o belo. No momento, ele fala assim: estou levando adiante a minha intenção de salvar a humanidade, embora tenha por objetivo final a criação de uma nova civilização. Ou seja, o estabelecimento de uma forma diferente de compreensão da vida, tendo por base valores espirituais. Nas religiões que vocês frequentam, vocês já ouviram falar nisso? Até hoje, fala ele, hein? Lembra quando ele falou em 1950, que eu falei, salvar a humanidade? Olha em 1953. Até hoje, porque, olha só, em 1950 ele estava recebendo lá, estava lá com, em determinada época, daí que começou a entrar Meixo Sama mesmo, tal. Então, em 1953, até hoje, tinha-se como princípio salvar todos os seres vivos. Mas na Igreja Messiânica Mundial, o essencial é a construção do paraíso terrestre. As pessoas nas religiões que vocês frequentam dizem isso para você? Por que se deve ter tal espírito de busca do Messias Meixo Sama? Olha, ele escreveu em 1953 ensinamentos, sabe qual era o tema? Que muita gente às vezes não conhece o ensinamento. Virá uma época de grande pavor. E ao ensinamento da religião Moto, ele falando: não adianta recorrer a Deus quando chegar o momento decisivo, pois será tarde demais. Para as pessoas que não ouvem com atenção no dia a dia, né, as palavras de Deus, Deus não poderá naquele instante dar-lhes a devida atenção. E assim nada poderá ser feito. Vai ficar sem pai, sem mãe, sem Deus, sem nada. A devoção de última hora será tarde. São palavras implacáveis expressas em forma de epigrama. Algo que, em geral, as pessoas deixam passar despercebido. Como se trata de outras religiões, sinto-me um tanto receoso, mas olha só o que ele vai falar. Mas como o tempo está bem próximo, e como é para o bem da salvação da humanidade, achei necessário expor. Assim decidi escrever. Vamos lá.
Devo dizer que as religiões de nada adiantarão para o juízo final. Quer que eu repita? Repito. Devo dizer que as religiões de nada adiantarão para o juízo final, que está se aproximando. Isso por quê? Por quê? Porque a maioria dos fundadores das religiões, além de não ter o poder de salvar o mundo, precisa se salvar e aos seus fiéis. Assim, ultimamente, eles têm vindo pedir seguidamente a salvação. Baseados nisso, vocês poderão compreender que ele realmente não possui o poder de salvação. Até Cristo já esteve lá pedindo, até Jesus, né? Já esteve lá pedindo. Ainda está com aqueles problemas lá aquele escravo enfiado nele, aquelas coisas todas. Uma porção de divindade. Espinho, né? Então, você vê, cada religião dessa, dos fundadores estão do lado. Você me salva aí, pô, o negócio aí, salvando ele, ajuda a salvar os seus fiéis. Outra coisa. Bom, as várias religiões talvez tiveram a função de fazer com que o mundo continuasse a existir até o dia de hoje. Porque se não tivesse elas, também seria um problema, né? Mas, já que finalmente estamos numa situação inédita, de grande transição, a cultura tradicional terá um destino catastrófico. Então, a saúde vai ser diferente, vai ser eliminada esse tipo de saúde que está aí. Todos os tipos de coisa. Educação, política, tudo isso vai embora. Também será uma época de retorno de todas as igrejas ao Uno. Assim, todas as religiões formarão um grupo coeso e centralizadas na nossa igreja, colaborarão não só na salvação do mundo, como também na construção do paraíso terrestre. Algo ainda a esclarecer. No fim, uma pessoa extingue-se, voltando as costas para a nossa igreja, ou será salvo abraçando-a. Já que terá que escolher uma dessas duas alternativas, acho melhor que se decida desde já. Esta será também a tarefa de toda a humanidade no futuro próximo. Resumindo, 2 pontos. Vida eterna no mundo divino e paraíso no mundo material da Terra. Como eu prometi a vocês, agora vamos falar sobre o método. Falamos sobre a dúvida, sobre o espírito de busca do Messias, agora o método. Bom, alguns requisitos de acesso a esse método. O perfil do aluno para esse curso, ele deve ter a afinidade com o plano do curso. Lembra que nós falamos do plano do curso? No sentido de que, vou relembrar, o plano do curso envolveu a importância, os conteúdos, os objetivos, o livro-texto, esse método da dúvida com o espírito de busca no Messias. Então deve ter afinidade com isso. Porque se o camarada não quer se esforçar para ter dúvida, né? Claro, ele não tem Kyodoshi, como é que ele vai ter dúvida, cara? Ele não tem sinceridade. Outra coisa, não se esquecer dos 3 instrumentos de ensino. Tem que ficar prestando atenção no livro-texto, no professor, no método da dúvida com o espírito de busca no Messias. E aí vem aquelas coisas todas de... Tem uma coisa que eu boto assim bem forte também, que eu vejo muita coisa assim. Aquele que considera a vontade sincera de querer aprender, e seguir Meixo Sama, e não de ficar se exibindo por se imaginar ou fingir que é um grande conhecedor dos ensinamentos e de ser um magnífico discípulo do Messias. Não é isso, cara. Quanta gente, eu fico imaginando, porque eu já fui professor, sei como é que é isso. Quantas pessoas devem estar se escondendo aí para não dizer que aprende comigo. Claro. Porque você acha que as pessoas acham que... Claro, eu estou falando um monte de coisa aqui que está incomodando a estrutura, está incomodando os poderosos, está incomodando não sei o quê.
Então, quem segue esses poderosos, esse negócio todo, tal, fica com medo, né? Fica com medo. Finalização. Assinala que esta sistematização, ela é a quarta minha, do autor deste trabalho. A primeira foi feita na década de 90, foi voltada às dedicações na igreja. Eu fiz a primeira assim, baseando quais eram os grandes cultos. Então, o culto da fundação da igreja, então, falei sobre a igreja e tal, né? Sobre Deus, essas coisas assim. Depois, vi um culto do paraíso terrestre. Então, tinha que falar, né, sobre tal paraíso, tal. Depois, aí, o natalício, não Natal, os antepassados. Então, só antepassado eu fiz 3 vídeos, tem 3 DVDs. Tá aí, tá chegando a época aí, em vez de botar esses 3 DVDs que estão ali, que eu fiz há vários anos atrás, não vou fazer isso. Era convidar aquele cara que meia boca, que não sabe dizer nada direito, só sabe um negocinho, e pronto, todo mundo fica contente, porra. E o natalício mexe o samba, aí tem que saber Messias, pô. Depois dessa década de 90, eu fiz a segunda, primeiros anos do século XXI. Aí eu fiz pelas profissões. Aí realmente você podia encontrar, por exemplo, direito, em vez de, por exemplo, encontrar, sei lá, o jurídico, político, né? Não, você vai encontrar direito. Você vai encontrar, talvez no homem, a questão da psicologia. Você vai encontrar, entendeu como é que é? Eu botei pelas profissões. Tudo isso que eu fiz pela sistematização, eu fiz pelas profissões. Depois, na metade da década de 10, né, do século XXI, aí eu fiz pela evolução do ser supremo até o paraíso terrestre. A quarta, nesta segunda metade desta década de 10, por exemplo, assim como na primeira sistematização, se ocupou do encaminhamento, na segunda da psicologia, na terceira da prosperidade. Outro exemplo, eu fiz, no início comecei por doença, depois entrei na questão da profissão, fiz a medicina e hoje eu estou fazendo saúde. Você vê, eu tenho nomes diferentes, né? Tá entendendo? Bom, o que mais? Eu destaquei 3 expectativas, é muito grande, mas vou falar assim uns pedacinhos. Todavia, a expectativa dos volumes desta coleção não é de que ela seja uma obra mestra, mas sim de que seja uma produção principiante que, com sua imperfeição, provoca o aperfeiçoamento que encaminha ao saber. Pois quem contesta vai ter que explicar o porquê da sua objeção. Talvez esteja próximo ao fim da ilusão, da imaginação, da mentira e ao início do esclarecimento da realidade e da verdade. Entendeu? Eu escrevi. O cara diz, isso aí não sei o quê, papapá. Meu amigo. Você está dizendo que não é mais ou menos minha boca, né? Então tá, explica por quê. Porque se você conseguir contestar, então é só tirar aquilo, pedaço, bota esse daqui e pronto. A obra continua melhor. Agora, querer dar uma de que sabe muito e não sabe nada, você vai ficar, então, querendo iludir os outros, ou se iludindo, imaginando coisas, falando mentira, não é isso? Terceira expectativa é o autor deste material de estudo, relembrando a orientação de Meixo Sama, o que estão querendo saber é da competência de vocês, organizar compete a vocês. Se falhar, não se preocupe, Deus perdoará, mesmo que a falha seja grande, Deus dará outra oportunidade. Mas se fugir da oportunidade para experimentar, Deus nunca mais dará outra oportunidade. Abra o olho, hein, cara. E destacando as palavras do Messias, para salvar a humanidade, preciso avisar rapidamente o maior número de pessoas, e é por isso que estou hoje falando aos senhores. Reafirma que sem nenhum interesse comercial, reafirma que sem nenhum interesse comercial, não tem nenhum. Muito menos promocional, não quero me promover de nada.
Só espero ter tido permissão e proteção de Deus, do Messias e dos meus antepassados no cumprir do objetivo deste trabalho. Ficou claro? Esse é o curso, malandro. Vamos ver. Tem bastante gente agora. Agora tem. Vamos lá. Até o Antônio Branco está aí, ó. Boa noite a todos. Boa noite, Antônio. Bom, tem bastante gente. Vão aqui. Minha esposa, que é tagarela, gosta de falar algumas coisinhas. O que você tem a dizer? Não tem nada hoje? Não, mas eu não. Entendeu bem direitinho tudo, sim? Eu já fiz o curso. Né? Fez o curso. Mas, assim, é bom fazer de novo. Reprisa. E vai ficando cada vez mais esclarecedor, né? A vida é assim mesmo. Vai, entendeu? Então, com isso, hoje, nós acabamos a introdução da Bíblia do século XXI. Na próxima vez, nós já vamos começar a entrar em Deus. Lembra? Depois, uma outra vez, que é o primeiro volume. Depois, passando algum tempo aí, a gente vai entrar no volume 2, que é o mundo, entendeu? Depois. Isso aí que nós estamos fazendo, vamos dizer assim, é a base para tudo que eu faço para frente. É em função disso. Entendeu? Você vê que agora, até qualquer coisa que a gente está fazendo aí, né? Você vê que ontem que a gente fez ali, aquela resenha, né? Do filme. Você vê que aquilo ali, dessas 18 áreas de conhecimento, qual é aquela ali? Viajantes do tempo, o tempo é Deus. Não? Não é isso? Então nós começamos. Não é? Começamos com Deus. O pássaro azul, a gente não começou com Deus, que eu peguei uma coisa só de Meixo-sama, né, que ele cita e tal, para começar. Mas não comecei por Deus. Eu comecei pelo belo. É o pássaro azul. Entendeu? Na próxima vez, o que a gente vai fazer? É o mundo. Mas qual é o título? É o negócio de Shangri-La. Né? Isso, que é o paraíso. Shangri-La, o paraíso perdido. Depois a gente vai fazer sobre o homem. Aí a questão da mente, do não sei o quê. A personalidade. Né? E nós vamos assim por adiante. Ontem, por exemplo, quem me assistiu, né? Vê que como nós estávamos... Desculpa. Fala. Estava no finalzinho. Aí o que aconteceu? A internet, caiu. Aí eu não vou ficar abrindo de novo, fazendo parte 1, parte 2, aí aquela confusão toda. Então, mas ali eu ia começar a falar um pouco, porque eu estava dizendo assim, olha, o que nós recebemos desse filme foi uma visão materialista, né? Não quer dizer que sempre seja materialista, que é errado, não é isso que eu estou dizendo, não. Mas é assim, quer dizer, aí a gente recebeu a visão materialista, tentando entender o mundo, o tempo, quando foi criado, quanto tempo tem, né, o planeta Terra, e como é que eram os inícios dele, não sei o que e tal, tudo pela rocha, não foi isso? Lembra? Aí depois você começou a ver que pela rocha era porque tinha vulcão, porque não sei se... Aí começou os continentes, aquelas coisas todas. Mas aí eu disse, olha, antes o que era? Era a religião que explicava as coisas, né? Que era através da Bíblia. Né? Tinha sabido até 4.004 anos, quer dizer, dá uns 6.000 anos, mais ou menos. E aí agora a coisa estava em 4 bilhões, pô, não sei o quê, pô. Aí o negócio fica... Né? Mas a mesma coisa que aconteceu no início a química, né? A pessoa estudava através do quê? Dos 4 elementos, né? Fogo, água, ar, terra, né? E aí depois não, veio, esqueci aquele que, Lavoisier, não, o outro, esqueci, né? Os elementos, aí começou os elementos, aqueles elementos todos, né? Tinha o ferro, e foi por aí afora. Mas da mesma forma que Meixo-sama fez voltar aquela alquimia, né? Vamos dizer assim, só tirou um elemento só. O ar e a água é a mesma coisa, são estados diferentes, então ficou com 3 elementos. E a mesma coisa eu ia falar, olha que Meixo-sama já está dando uma voltinha aí nessa questão de ver as coisas.
esse tempo, que botaram assim bastante, né, bastante bilhões, eles cita que é infinito. Aí já é outra coisa para falar. Aí já falei uma vez também, lembra que a Terra está no centro, né? Aí a pessoa fica assim, mas como é que é isso? Bom, meu amigo, se você achar que o centro é o Sol, você está lascado, né? Porque se você conhecer a Via Láctea, então você vê que o Sol está lá na beirinha lá da Via Láctea. Então também o Sol não é centro nenhum. Então, quer dizer, essa forma de ver o centro, você tem que olhar em função da importância dada pelo divino. Entendeu? Tanto é que se fala universo, para mim, sabe qual é o universo? Não fala nem, ele só fala no Sol, na Lua e na Terra. Ele cita que tem os planetas, tem as coisas todas, que tem alguma influência, mas para por ali, entendeu? Bom, não sei se eu estou atrapalhando, se alguém tem alguma pergunta. Não, Acho que não tem, né? não. Eu estou fazendo assim, de dar uma folguinha amanhã e depois da manhã, para a gente começar na quinta-feira. Aí eu vou ver o filme, então. Vai ver o filme lá, o Cine do Shangri-La, né? É. Para as pessoas dar uma respirada. Já tá colocado? Não? Eu vou pedir ao Juliano para botar já o filme do Shangri-La para as pessoas clicarem lá e começarem a ver o filme. Tá? Quando acabar aqui, eu vou já ligo para ele. Se possível, ele já coloca. Tá bom assim? Então, Ótimo. até a próxima. Até.